Não dá pra apagar o sol, não dá pra parar o tempo, não dá pra contar estrelas que brilham no firmamento, não dá pra parar um rio quando ele corre pro mar, não dá pra calar um bracinho quando ele quer cantar. Lula, Brilha uma estrela. bote essa estrela no peito. Não tenha medo ou pudor. Agora eu quero você. Te ver sendo a favor do que é direito. Da decência que restou, a favor de um povo pobre, Mas pobre e trabalhador. eu desejo dessa gente Querer um Brasil mais decente, ter direito à esperança e uma vida diferente. É só você querer, é só você querer, que amanhã assim será. Bote fé, diga Lula, bote fé, diga Lula, eu quero Lula. você querer. É só você querer, que amanhã assim será. Bote fé, diga Lula, bote fé, diga Lula, quero Lula. Só você querer. Que amanhã assim será. Bote fé e diga Lula. Bote fé, diga Lula, eu quero Lula. Só você querer, que amanhã assim será. Olá, gente linda! Do Esquerda, Cobra da Esquerda, já começando nesse clima. Relembrando aqui esse jingle maravilhoso da campanha de 2002, quando o nosso querido presidente Lula se lançou candidato, foi eleito, maravilhoso, com o vice-prefeito, saudoso José Alencar. Fantástico! Alô, gente linda! Hoje a gente tem um garoto fantástico, maravilhoso, que vai falar desse livro de contos dele. Eu dei uma lida rapidinha, fiquei assim com sede, querendo já ler os outros contos, curiosíssima. E eu conto com vocês aqui pra gente começar a ir pra essa live maravilhosa, trazendo para vocês sempre autores e autoras fantásticas e fantásticos aqui, trazendo sempre temas muito interessantes. A leitura é essencial, a literatura deve fazer sim parte da nossa vida. Tá certo? Aqui, vamos lá! O Facete tá falando aqui, Túlio é a fé do coletivo feminista. Tô aqui, beleza? Bem-vinda, bem-vindo a todos vocês que estão aqui com a gente. Deixa já, cadê este menino? Vem assim, embora, moço! Conversar? Hoje a gente conta simplesmente com um jovem professor de história. Olha só, bem-vindo, professor Túlio. Professor Túlio Augusto Lobo, muito bem-vindo. Que prazer ter você aqui com a gente, fazendo parte desse sábado maravilhoso, sábado da literatura, porque Esquerda, Cobra da Esquerda é assim. Você viu que eu já comecei já no clima, já festejando, que essa foi uma semana bem tumultuada, com muitas notícias importantes, né? Infelizmente, o aumento de mortes provocadas pelo Covid, né? Mas a gente, pelo menos para refrescar um pouquinho o coração, para dar um pouco de ânimo, de esperança, nós tivemos finalmente a justiça começando a abrir os olhos, né? Tirou assim a dúvida, fez, opa, peraí, que tem alguma coisa que não está andando bem aí, vamos consertar esse negócio aí, vamos aí conversar direitinho, porque a situação não é por aí. Pois é, Túlio, muito bem-vindo, menino. Me conta aí sua história, fala um pouquinho de você aí, dê aí suas boas-vindas a todo esse pessoal que está aqui, esperando, ansioso para ouvir você falar um pouquinho desse livro de contos que eu estou aqui já babando, louca para ler todos. Bem-vindo. Primeiro, boa noite para todo mundo, né? Eu sou professor de história e tem pouco tempo, na verdade, que eu comecei a escrever. Eu não sei se você está me ouvindo bem, o áudio está saindo. Tá? Eu vou botar os fones, porque assim você me ouve um pouco melhor também. Fica melhor o áudio.
tem mais ou menos 2 anos que eu comecei a escrever. Ano passado que eu publiquei esses 3 livros que eu tenho publicado. Esse que você teve acesso a alguns contos é uma coletânea de contos que falam sobre coisas, desde fatos históricos, né, porque eu sou professor de história e eu quis produzir alguma coisa que eu pudesse usar em sala de aula, até fatos do cotidiano, né? Igual eu te falei, sobre a questão do aborto, violência contra a mulher, desigualdade social, racismo. Então, tá um livro de contos, são mais de 50 contos, são contos pequenos, numa linguagem didática, mas que falam sobre temas profundos, assim, temas que a gente sabe, que a gente tem essa consciência de que precisam ser discutidos todos os dias, né? Para que a gente possa tentar alcançar uma sociedade um pouco mais humana. Pois é, eu tava dando uma lida aqui, quando você me mandou os textos, me chamou a atenção muito que a professora também, a Fabiana Yolanda Sottini, né? Falei certo? Tá correto? Isso. Sottini. Isso. É um nome a minha italiano, esposa. né? Oxi, É. então por isso que ela te conhece bem assim, né? Agora eu entendi. Fabiana, professora Fabiana, adorei seu texto, parabéns. E ela fala aqui, um olhar perturbador. Este é o resultado de uma mente inquieta e observadora. A ideia desta obra é, de maneira ficcional, tocar em feridas da sociedade que existem, mas as pessoas não querem ver e nem gostam de ouvir a respeito. Esses textos, de forma geral, tratam de mazelas sociais atuais, o apego excessivo à tecnologia, o momento político atual, ou históricas, a dominação do mais forte, a invasão a um território, ou a escravização humana. Buscando no humor e nas metáforas uma forma de propor aos leitores uma incursão nessas questões como meros espectadores de acontecimentos, o que pode deixá-los mais confortáveis para apreciar os assuntos espinhosos que a obra traz. Então, esse seu livro de contos, Túlio, ele enfatiza de uma forma irônica, eu não chamaria tanto Sim. de humor, mas irônica, uma forma de denúncia que você traz, muito peculiar, muito sutil, mas ao mesmo tempo com uma força, com um punho tão forte que é impossível não se emocionar. Né? Então, Meus parabéns, primeiro eu quero te dar os parabéns por essa sagacidade que você teve, não, vou falar de uma forma mais clara para o pessoal que está nos acompanhando também compreender um pouquinho mais. Ele teve uma visão de como chegar a vocês através de contos, né? Ele narrando uma realidade, ele falando para você através de contos que por volta, às vezes, vocês podem pensar que são contos fictícios e que vocês podem até se identificar. Na realidade, que quem lê os contos do Túlio vai se identificar ou com a sua própria vida, ou com a do vizinho, ou com realmente o que está acontecendo na sociedade, a hipocrisia que impera dentro da nossa sociedade atual brasileira. Aliás, essa hipocrisia já reina há muitos anos, a gente sabe disso, e você como professor, principalmente professor de história, acho que tem até mais conhecimento técnico e vivencial nessa questão. Fala pra gente aí o que foi que te estimulou realmente a transformar a realidade em contos, trazer dessa forma tão sagaz de tocar na ferida de uma forma tão inteligente. Então, primeiro, muito obrigado, sério, pelos elogios. Eu sou muito crítico assim, das coisas que eu faço. Às vezes eu nem acho que chega a ser... Eu até falo assim para mim, nossa, mas será que isso tá bom mesmo? Eu não acho que tá bom, não. Mas eu tento
produzir coisas numa linguagem que seja acessível, sabe? Eu acho que cultura, e principalmente a literatura, não só a literatura, mas acho que tudo que envolve cultura tem que estar acessível, principalmente na questão da interpretação, né? Não adianta você produzir uma coisa que só um grupo pequeno consegue entender ou refletir sobre aquilo. Principalmente no cenário igual esse que a gente vive no Brasil, em que o problema é realmente assim, uma coisa de todo mundo, porque a gente sabe que a gente tem uma grande parcela da população assim, que é muito levada por fake news e uma série de coisas, né? Então, eu acho que produzir coisas que discutem, que contestam essas mentiras ou essas hipocrisias que a gente vive numa linguagem clara, né, uma linguagem mais didática, eu acho que é uma contribuição social, sabe? É assim que eu penso. É um olhar além de professor, de escritor também, né? De professor e escritor. Porque dentro de sala a gente tem que estar sempre buscando meios, assim, de fazer aquele conteúdo ficar mais claro, ficar mais dinâmico, para que os alunos entendam. Então, eu acho que isso me ajudou bastante na escrita desses contos. E eu sempre fui uma pessoa, assim, desde criança, meio isolada, assim, eu acho que é uma coisa da minha personalidade. Então, eu observo muito o que as outras pessoas estão fazendo. E eu até brinco que as pessoas são o meu objeto de pesquisa, porque eu aprendo muito, né, olhando elas no cotidiano. Eu até falo para as pessoas, com quem eu converso sobre isso, para exercitar isso. Se você vai num local, hoje a gente não pode, né, por causa da pandemia, mas em outros tempos, em um local com multidão, e você observa elas se relacionando, como elas lidam umas com as outras, você aprende muito sobre o ser humano, sabe? Muito mesmo. E daí, dessa observação do mundo à minha volta e das coisas que eu estudei na história, sabe, da vivência mesmo, veio a ideia de escrever esse livro de contos. Por favor, continue escrevendo, tá? Isso é fantástico. Deixa eu só... Agora vamos começar a sessão tietagem. Né? Agora vamos ver aqui o que já escreveram aqui. Ó. A Celeste escreveu assim: Túlio é a fé do coletivo feminista. Tô aqui. A Isabela: oi, minha encarnação. As meninas estão aqui. Eita, Isabela, a dona Fabiana tá de olho, Isabela. Eu tô aqui. A Isabela fala que é minha irmã, que é tipo uma encarnação minha adiantada. Eita, Senhor Jesus. Aí ela diz que eu sou a versão dela masculina. Ixi, Senhor Jesus. Agora eu já quero conhecer a Isabela. Doutor Túlio. Aí tem a literatura enigmática, falou aqui. Os livros do Túlio são incríveis. Já li todos e recomendo demais. Isso, venha me matar de inveja, literatura enigmática, já jogando na minha cara que você já leu todos os livros e eu ainda não, tá? Muito obrigada. Obrigada pela parte que me toca. Aí tem aqui, Isabela, mais uma vez, ele é fantástico. Um abraço aí para a Fabiana, para a Telebemana. A Fabiana está aqui. Fabiana, querida, muito obrigada. Não, muito obrigada, não, meu bem, continue assim, porque aquela história é a seguinte, a gente vira aqui, entendeu? Atrás de uma grande mulher, a gente acabou de ver que tem um grande homem, um homem inteligente, diga por passagem. Então, depois a gente conversa, Fabiana. Ai, ai. Um beijo a Flávia, a Flávia, a Érica, que tá aqui, correndo atrás daqui também. Um abraço, Ericazinha. Isabela, é muito bom termos professores ativos na interpretação e reflexão da realidade, não só conteudistas de apostilas. Pois é, Isabela. Por isso que estão querendo inventar, continuam ainda com essa ideia da escola sem partido, né? Porque querem calar a voz de professores como o Túlio, né? Aí a Fabiana está falando aqui, você falou tudo é uma obra com a qual é impossível não se identificar. E o que eu acho fantástico é que cada fato novo que acontece no país torna esse livro mais atual a cada dia. Aí a Isabela fala aqui, não tem como ver como fictício, vemos essas coisas diariamente. Mas o que acontece é a propagação da história, usando uma forma um pouco desconectada da realidade do aluno, das minorias. Pois é. Beijo, Marisa. Boa noite, companheira. Essa escrita é uma forma de lidar com a dor da realidade. Aí ela pergunta aqui, essa sua escrita é uma forma de lidar com a dor da realidade? Responde aí.
Quem fez a pergunta? A Isabela. Então, é, é, é uma... Peraí, um minuto só. A Celeste está dizendo aqui, ó. Não foi nesse sentido, não. Quando ela falou, né, as meninas estão aqui. São as meninas do coletivo feminista e não meninas que querem... Meu bem! Mas aí tem aquela parte das meninas querendo ele no sentido de querer ouvir o Túlio. Ler os livros, os contos maravilhosos do Túlio. Então as meninas estão aqui. Mas aí eu já alerto, já que a gente está também de olho, né, querendo já que ele continue escrevendo. Então é normal que as meninas devem estar aqui. Gente, lógico. Olha lá. Vai lá, Súlio, responde aí. Então, eu tive a oportunidade de conhecer as meninas do coletivo dia 8 agora. Elas fizeram um evento e eu participei. Teve umas apresentações, foi algo muito bacana, assim. Eu gostei muito. A gente, durante a pandemia, né, o que seria da nossa vida sem cultura, né? Mesmo que online, o que seria da gente sem isso, né? Eu acho que todo mundo ia ficar meio louco, assim. Porque a gente já tá meio que surtando, né? Quem tá levando isso a sério. Mas escrever, além dessa coisa, além da contribuição social, porque eu não sei quando isso começou na minha vida, sabe? Essa ideia de comprar o lado do oprimido, assim, tá sempre do lado do oprimido. Eu não saberia dizer quando isso começou. Não sei se a gente nasce com essa Meu amor, é consciência, porque você não é fascista, mas... meu anjo. Entendeu? Fascista, ele já nasce fascista. Não, você é uma pessoa voltada para a realidade. Você é uma pessoa humana. Você é uma pessoa que pensa num todo. Então, o egoísmo não faz parte de você. Bem-vindo ao clube. Mas o mundo é meio sofrido, sabe? Quando você sabe disso, quem Sim, está assistindo lógico. aqui sabe disso Exato. também. Mas E, a sua essência, Túlio, a sua essência, ela está muito clara nos seus contos. Então, eu acho que a grande diferença é essa aí, querido, a sua essência. Então, cada linha daqui, do que eu li aqui, traz você. Você está aqui dentro, em cada palavra dessa. Está aqui a gente vê não só o Túlio professor, mas a gente lê o Túlio pessoa humana, o Túlio brasileiro, o Túlio eleitor, o Túlio cliente, né? O Túlio paciente. Então você tá em cada linha desses textos seus, desses contos seus, tem um pouco de você. Então a sua essência, você consegue, como você falou, né, mais cedo, que você quando era criança era mais tímido, mais reservado, mas hoje é que essa explosão de energia, em que você consegue transportar em palavras, né, transpor em palavras tudo o que os seus olhos veem, a dor que você sente, né? Você compartilha a sua dor aqui com a gente, né? Além de fazer uma denúncia. Exato. Né? Talvez você ainda não tenha entendido o que você mesmo passa. Então, e a ideia não é só, né, a gente transmite, eu acho que toda vez que a gente produz alguma coisa na cultura, seja dança, teatro ou literatura, a gente está entregando uma intimidade, algo íntimo nosso, né, ali. Mas a ideia não é só, nesse pedaço que eu estou entregando, não tem só a questão do sofrimento, há também uma ideia de tentar, de alguma forma, né, esclarecer ou ajudar nesse sentido, para que essas pessoas reajam ao mundo, né, reajam ao mundo que está aí consumindo, né, a gente está vendo aí com a pandemia agora, mais de 250 mil mortos e, sabe, parece que não está acontecendo nada. Eu moro em Goiás e eu posso dizer claramente, assim, que eu ando pelas ruas aí, tá todo mundo, a maioria, né, eu não posso generalizar, mas a maioria sem máscara, fazendo festa, agindo como se nada estivesse acontecendo, e são 250 mil vidas, né, e aí, uma das formas que eu acho que eu posso contribuir socialmente é isso, sabe? Tentando escrever, eu divulgo meu trabalho, eu leio os meus contos, faço como eu posso para tentar alcançar o maior número de pessoas que eu consigo, com os meios que eu tenho, né? Mas,
eu não conseguiria viver de outra forma que não fosse contribuir socialmente, fazendo a minha parte, mesmo que não renda, tipo assim, mesmo que isso não dê resultado nenhum, que eu não consiga mudar absolutamente nada, eu continuo tentando, porque eu não vejo um outro Túlio nesse sentido. Eu não conseguiria viver de uma outra forma. Ver alguma coisa que prejudica a sociedade no geral e não fazer nada, tentar pelo menos fazer nada a respeito. Nossa, cara. Entende? Menino, você é uma caixinha de surpresas maravilhosas. Eu sabia que, depois de ler os seus contos, eu sabia que teria em mãos uma grande surpresa, uma pessoa muito inteligente, um garoto jovem muito inteligente, mas a cada vez que você abre a boca aí, caramba, menino, continue assim. Eu acho que nós temos um grande professor aqui em frente, um grande professor, um grande escritor. Vamos de novo para essa parte da tietagem, que tem aqui a Flavinha que está falando, está escrevendo aqui, falou. Estou adorando ler o livro Conto dos Esquecidos. Vou devolver para o Gustavo, mas não. Gustavo, desculpa, mas a Flavinha já deixou bem claro que o livro fica com ela, tá? Flavinha, depois a gente troca umas figurinhas, aí você passa para mim, eu devolvo para você, a gente não devolve para o Gustavo. Gustavo é um amigo da história. Ela está falando aqui fez que ela... graduação juntos. Ai, que bacana. Ela está dizendo aqui que ela tem esclerose múltipla e está entendendo. Sim. Muito bom. Fazendo bem para o meu cognitivo. Continue escrevendo. Ei, meu Deus. Gente, hoje, essa semana para mim está uma semana realmente delicada. Aí a leitura enigmática está falando aqui. Quais os seus livros você teve mais dificuldade de escrever? Eu acho que o primeiro, né, que é esse que eu te mandei os contos, que é o Conto dos Esquecidos. Por ser o primeiro, eu nem sabia o que eu estava fazendo, para ser bem sincero. Porque quem me incentivou a começar a escrever foi a Fabiana, né? Ela falou, olha, por que você... foi uma época que eu estava muito angustiado, e quem não ficou angustiado depois de 2018, né? Lala. Aliás, desde E foi 2016, exatamente... menino, quando teve o golpe, criatura, a situação ali já começou a periclitar. As coisas começaram a ficar muito ruins, né, ali com o golpe, e aí veio 2018, aquela eleição foi terrível, porque praticamente todo mundo, né, que a gente conhecia, ou pelo menos no meu caso, assim, eu conhecia muita gente que de repente era uma outra coisa, cheia de ódio, cheia de preconceito, e você tem que se afastar das pessoas, né, porque não é que você tenha que se afastar, você tenta conversar, mas elas não querem mudar, e sei lá. Mas assim, eu comecei em 2019, eu não sabia nem que o que eu estava escrevendo eram contos, mas eu sempre gostei, assim, até hoje, eu sou um adulto que vê desenhos e tal, então eu acho que isso... Então, eu acho que eu não consigo largar esse lado, assim, um pouco desse lado da infância, porque a vida adulta, ela é muito, né, você muito sabe, doída, eu preciso falar. né? Muito doída. Muito doída. Então, a gente manter essa parte da infância Aí, uma coisa vamos trocar que nos salva. uma intimidade aí, você, já que eu já vi que a gente tem... A gente é irmão também, tá? Eu adoro jogar Mario Bros. Amo. Esses tempos eu tava com o emulador do Super Nintendo aqui em casa e tava jogando. Já sabe que quando eu for em Goiás eu vou te conhecer. Fabiana, prepara aí o Pode vir, sim. sofá, que eu tô chegando aí, a gente vai jogar a madrugada toda. Gente, já passei, já virei noite jogando ali, ó. Vai, pula, simbora! Minha irmã ficava louca comigo. E hoje quem fica louco comigo são os meus filhos e meu marido, né? Eu já fiz oh meu Deus, se a gente gasta horrores de dinheiro aqui, mentira, com luz. Mais ou menos isso, sabe? Porque eu gosto de ficar madrugando pulando aqui com ele, ele vem junto comigo nessa brincadeira também. É dura, a vida de adulto, ela machuca no sentido que a gente... Quem foi que disse, professor, que quando a gente cresce, quando a gente vira adulto, a gente tem que esquecer das coisas boas que a vida nos dá? Né, que é trazer com a gente essa criança, né? Então eu acho que isso aí reflete ainda mais, deixa ainda mais claro
o porquê dos seus contos. A sua sensibilidade, a sua visão do menino Túlio, né, é tão forte em você, né? Então, é como você falou assim, olha, tem coisas que eu ainda faço de quando eu era criança e tal. É porque você não perdeu essa essência, você não se deixou contaminar com toda essa situação em que a gente vem vivendo, de politicamente falando, economicamente falando, e você traz à tona tudo isso. Então, eu acho assim, muito bacana da sua parte de você estar aqui com a gente, falando isso para a gente, abrindo assim, sabe, seu coração dessa forma. Isso só faz com que a gente te admire ainda mais. Então, Obrigado. então assim, a Divina Sotini está dizendo aqui, ele é bom marido também. Não vão falar assim, pelo amor de Deus, Divina, que É minha sogra. eu preciso ler os livros dele ainda, eu preciso jogar com Túlio meus jogos do Super Nintendo e comer o feijão com arroz da Fabiana, entendeu? Então, por favor, Divina, que tá muito... Então você vê que até Pior que quem faz o feijão com arroz sou eu. Eita, Senhor Jesus! Fabiana, então, meu bem, já vi que a gente vai ficar no sofá e o Túlio cozinhando e a gente fica só fofocando. E você, já adorei essa parte. Vamos aqui. Aí tá o Valdo Santos, que tá falando assim, alô, manda um abraço pro meu amigo Márcio. Alô, Márcio, um abraço muito grande para você, meu bem. Um abraço para toda essa galera linda daí do Goiás, todo mundo, essa galera linda que está aqui entrando. Deixa eu ver, a Marisa de Paula está falando assim, sempre estive do lado dos fracos, oprimidos e injustiçados. Somos de esquerda. Aí a sogra, adorei você. Parabéns, você irá longe ainda, se Deus quiser. Também é. Errou não, querida. Foi, Divina, a emoção, meu bem, fala mais alto. É tão bom quando a gente... eu já sou quase sogra, né? Minha filha tem um namoradinho. Então, a questão é que quando a gente tem a sorte de nossas filhas encontrar homens inteligentes, homens conscientes, né, com a questão não só socioeconômica, mas também com a questão humana, que é tão raro. Então, eu tenho certeza, Divina, que você não tem um genro, você tem um filho. E eu tenho certeza que ela está apaixonada por você, senão ela não estava nem aqui. Entendeu? Se ela não te amasse, aí ela queria dizer, se eu não te amasse tanto assim, não estaria aqui para assistir a sua live e sorrir. Ai, gente, adorei, arrasei agora. Tudo, meu lindo, agora... Foi ótimo. Improviso, você me inspira, tá vendo aí? Então, gente, eu vou fazer aqui uma coisa assim, bem bacana para vocês. Eu vou ter... Dos textos que ele me mandou aqui, dos contos, Memórias do Mundo, né? Eu li o Trabalhar, Consumir, Morrer, mas teve um que me chamou muita atenção. Adorei! Meu avô é dentadura militar. Gente, fantástico. Túlio, já te amo, tá? Acabei de conhecer, mas já te amo. É porque os avós, a gente ouve isso muito, né, dos alunos na escola quando fala sobre ditadura. Porque meu avô disse que naquela época não tinha nada disso. Aí você pergunta para ele, onde é que seu avô morava? Lá na roça e tal, nem se envolvia com nada. E aí eu tive essa ideia de produzir esse conto, né? Então, deixa eu ler, pessoal. Ouça, gente, é fantástico. Meu avô e a dentadura militar. Valorize os seus dentes. Diga não à dentadura dos militares. Meu avô era um homem simples. Não conquistou grandes feitos. Morou a maior parte da sua vida no interior. E nunca quis se envolver, como ele dizia, nessa coisa de política dentária. Ele alegava que nada iria mudar e que as coisas eram exatamente como deveriam ser. Eu me lembro de que ele sempre falava muito bem daquilo que o nosso professor de história chama de a política da dentadura de 1964. Que foi quando os militares impuseram dentaduras para toda a população brasileira. Meu avô até que elogiava nessa época, ele dizia que nunca houve política melhor que essa. Mas neste ano eu comecei a estudar a história do Brasil. E não me pareceu ser algo tão legal. As coisas eram difíceis,
Você tinha que aceitar a dentadura dos militares, senão você era preso. E talvez nunca mais retornasse para casa. Ninguém poderia ter dentes naturais, conservados democraticamente pelas escolhas escolhidas pelo povo. Todos tinham que ceder à dentadura dos militares. Acho que meu avô gostava desse período porque ele sempre viveu na roça. Longe de tudo o que acontecia nos grandes centros urbanos. E nunca precisou perder os dentes para viver da dentadura. Já eu, que não sou bobo, prefiro estudar e me nego a apoiar uma política insana como essa da dentadura. Gosto dos meus dentes e não quero perder o direito de escolha, nem ser obrigado a conviver com a dentadura. Essa dentadura de militares. Por isso eu te digo, dentadura nunca mais. Muito bom, parabéns, viu? Que interpretação foda. Menino, que é isso, menino? Acabei de te conhecer, já te amo. Que show, que show, que show, que show, que show, caraca. Caraca. Bendita seja Fabiana que chegou nos seus ouvidinhos dourados e falou, amor, vai escrever, vai. Me deixe cuidar das coisas aqui, vai escrever, pelo amor de Deus. Quieta, para de ficar rodando aí perto da mesa, já tô ficando tonta. Senta, pega um lápis e um caderno e escreve. E aí? Olha o que aconteceu. Me deixe cuidar dos cactos e vai escrever. Por favor. Fabiana, não te conheço, já te amo, amor. Pois é, olha só. A Érica perguntou aqui, Túlio, com quantos anos você escreveu seu primeiro livro? Érica, não vamos entregar a idade do menino, que o menino acabou de fazer 21. Então, tem o quê? Ele escreveu com 17, 18 anos, 2, 3 anos atrás. Vamos colocar assim. Então, você é um escritor recente. Um prodígio, né? Escreveu aos 12 anos. Então, voltando à parte. Né? Então, fala um pouquinho mais desse conto fantástico, maravilhoso. Eu acho que para vocês que estão aqui acompanhando, vocês entenderam, lógico, vocês entenderam, né? Pelo amor de Deus, eu acho que vocês entenderam onde tu estava querendo chegar com a sua questão aí, lógico. Túlio, é realmente fantástico e eu acho que isso aqui é como se a gente está ouvindo, né? Está lendo aqui, ouvindo e vendo realmente você falando. Por isso que eu digo, tem a sua essência aqui. Você traz a sua realidade para os contos. Você traz o que você vê, o que você observa, o que você vivenciou ou vivencia para os seus contos. E de uma forma muito, muito gostosa de ler. É impossível parar de ler. É impossível parar de ler. Gente, esse do Kevin também. Gente, para baixo, para ler aquela que mexeu muito comigo, me emocionou bastante. Muito mesmo. E quem acompanha aqui já as lives sabe que eu brinco muito e tal. Mas esse conto é muito forte, me encheu os olhos de lágrimas. E vem se emocionar comigo. Vamos nos emocionar juntos e juntas e juntas. Quem mandou nascer mulher? A culpa é da vítima. Em uma cidade de interior morava Natália, uma garota com muitos sonhos de futuro. Ela nunca faltava às aulas e caminhava todos os dias para ir e voltar da escola na pequena cidade onde vivia com seus pais e avós. Era muito responsável e talvez por morar em uma cidade pequena, tinha ainda hábitos de brincar com bonecas depois da escola, quando não estava ajudando os pais com alguma atividade doméstica. Essa pobre menina do interior ainda não sabia como o mundo funcionava. Não conhecia as regras que toda mulher tem que seguir para não perder a vida. Seus pais nunca se preocuparam, pois todos da cidade eram conhecidos e ali não tinha toda a violência típica da cidade grande. Mas o fato é que, quando se trata de mulheres, a violência é globalizada e não há limites para o seu alcance. Em uma manhã de segunda-feira, ela se levantou cedo, como sempre, para ir ao colégio e tomou seu banho e o café da manhã. Despediu-se de seus pais e saiu para a caminhada diária que fazia até o colégio.
Mas, infelizmente, dessa vez ela não chegou à escola. Na verdade, ela nunca mais chegaria a lugar nenhum, nem retornaria mais para casa, não brincaria mais com as suas bonecas e nunca mais passaria aquelas tardes que tanto gostava com seus avós. Um vizinho que a observava há algum tempo naquele longo caminho de sua casa até a escola decidiu seu destino. Assim como algumas pessoas decidem se vão ou não atravessar a rua. Esse homem resolveu decidir o futuro da Natália, ali na estrada, enquanto ele a arrastava pelos cabelos para dentro da sua casa. Ele era o seu juiz, ele era seu júri, juiz e carrasco. Afinal, culturalmente, todos os homens no mundo dessa garotinha são educados para atuar nessas áreas. Ela não sabia ainda. Mas o mundo em que ela nasceu não era um mundo para mulheres, era um mundo de homens. E não existe piedade em um mundo de homens, não para garotinhas que desconhecem as regras. Alguém deveria ter ensinado alguma coisa como não andar sozinha ou acompanhada, não usar ou deixar de usar maquiagem, não usar ou deixar de usar qualquer tipo de roupa, não sorrir ou deixar de sorrir. Não nascer mulher. Eita, aí são milhares de regras importantes que a pobre Natália não conhecia. E por infringi-las, pagou com a sua vida. Por essa razão, a esposa do homem responsável por definir o destino da Natália, em seu depoimento disse: aquela garotinha passava lá na rua todos os dias. É claro que ela estava pedindo por isso. E aí você encerra aqui. Perdão, emoção. Por que ela usava aquela roupa? Quem mandou nascer mulher? A culpa é sua. Quem mandou andar sozinha? É claro que você provocou. Perdão. A gente vê muito isso, né? A sociedade, ela tenta sempre culpar a vítima, né? Fazer a vítima se tornar a vilã quando a vítima é uma mulher e sofre uma agressão. Eles tentam justificar com a roupa, tentam justificar com o horário que ela estava andando, só que o que agride uma mulher, seja uma violência sexual ou outro tipo de violência, é o agressor, né? Que geralmente é um homem, né? Na maioria das vezes é um homem, o agressor. Não é a vítima que se inflige isso. E falar sobre essas coisas nesse ponto, nessa parte em que ela fala, né? Andar ou não andar, né? Usar ou não usar tal roupa. Porque não importa a roupa que você esteja usando, né? Se você é uma mulher em um país como o Brasil, com uma cultura tão machista, com uma violência contra a mulher aí crescendo, né? Durante a pandemia a gente sabe que aumentou mais os casos de agressão contra a mulher. Não importa o que você esteja usando, não importa onde você esteja, você pode, né? Você torna a vítima em qualquer lugar, a qualquer momento, com qualquer roupa. Eita, lasqueira. Aí você me quebrou no meio, menino. Caraca. Eu me segurei, né? Quando eu li a primeira vez, não consegui. Mas aí eu disse, não, na hora que eu tinha que ler, porque é necessário. Principalmente no mês em que a gente né, Sim. prestamos homenagem a todas as mulheres. E impressionante que ainda é assim. Eu nunca vi tanta verdade nesse conto. Né? Infelizmente ainda é assim. Né? Infelizmente. Mas a gente... eu vou contar assim rapidinho para vocês uma questão assim do que eu vejo, pelo menos aí, essa política patriarcal, essa forma machista de enxergar a vítima como a culpada. Tivemos recentemente casos em que vítimas de estupro que foram molestadas, que foram drogadas com câmeras, com provas, mas mesmo assim
a criatura ainda foi agredida pelo próprio juiz. Sim. Né? Então, o que é que fala mais alto? O que fala a posição política, a posição financeira, ser homem, porque a mulher ela sempre provoca. Foram usadas imagens dessa criatura na internet. Então, a gente tem que se podar até como a gente tem que fazer uma foto, não pode Reagir. mostrar mais um pouquinho, porque, ai, gente, isso, entendeu? Eu sofri isso, de uma certa forma. Tem pouco tempo atrás, eu fiz uma postagem, acho que um ano passado, eu acho, de uma foto que eu tirei no aniversário de 15 anos da minha sobrinha, alguns anos atrás, e era uma festa de fantasia, e minha família é assim, a gente gosta de fazer tudo ao contrário. Quando o pessoal faz aquelas festas momescas, né, de princesa, aquela coisa, a gente faz umas festas bem diferentes. A família minha é meio essa mistura de espanhol com italiano, com africano, entendeu? Essa miscelânea maravilhosa. E aí ela queria uma festa fantasia, eu estava de sininho, estava assim muito linda, muito fofa eu estava. E aí, lógico, a fantasia do sininho é um pouco, né? E eu fiz uma postagem relembrando aquele, né? Botei essa foto que eu estou sentada, né? Do joelho para baixo mostrando, não é que tava aquela coisa, mas como eu magrinha, toda, né? Aí um conhecido de meu marido chegou e botou uma carinha triste. Porque ele achava que, como eu sou uma mulher casada, aquela coisa, eu não poderia estar me expondo daquele jeito. Aí sabe o que foi que meu marido fez? Logo abaixo dessa carinha que ele colocou e tal, e soube o porquê, né? Ele achou, tipo, vamos de respeito e tal. Poxa, essa mulher é um pouco muito, muito moderna. Aí ele botou assim, mas é linda minha mulher, né? Caramba, e continua ainda espetacular. Te amo, meu amor. Ah, aí colocou outras coisas assim, lógico, né? Então, até na minha página, eu tenho que estar atenta, de olho, que alguém pode julgar se eu colocar uma foto só porque eu sou mulher, ou porque eu já sou avó, ou porque, sabe? A mulher não pode se amar, não pode usar nenhuma roupa um pouco mais sexy, porque ela está provocando. Mas é exatamente isso que a sociedade pensa, né? Inclusive, tem um conto também nesse livro que fala sobre esses julgamentos morais. O quanto as pessoas são hipócritas e gostam de ficar vigiando e cuidando da vida dos outros, cuidando de coisa que não é da conta, né? Da vida delas, não interfere em nada no mundo, não prejudica ninguém, não muda, sabe? Não é algo negativo. E enquanto a gente tem aí essa milícia crescendo, esse governo extremamente corrupto, deixando as pessoas morrer aí sem ar nas filas de hospitais aí, e isso não entra no julgamento moral delas. A moral de algumas pessoas está mais voltada para o corpo da mulher mesmo. Exato. O resto, foda-se. Então, você chegar ao ponto de você falar hoje da questão do sexo na terceira idade é pudor. Oh, meu Deus, o que é isso? Não, avó, minha avó, não, jamais. Gente, sabe, até isso eles questionam. Quer dizer, um homem com mais de 60 anos pode ter uma vida sexual ativa, né? Mas uma mulher, não. Um homem casar com uma menina mais nova, tá beleza, tá tudo em paz. Mas uma mulher casar com um homem mais novo, essa é igual de menininho, né? Ixi, tá pagando, com certeza. Esse cara aí, sabe? Sempre a mulher é julgada, sempre a mulher. Então, chega disso. Chega. Valorizem-se, se amem do jeito que vocês são. Tomem cuidado, sim, porque infelizmente vão continuar existindo canalhas, né, que continuam realmente se utilizando do patriarcal, do poder patriarcal, do machismo, para tentar mostrar o seu poder como macho da história. Mas aí a gente acaba conhecendo esses pró-feministas maravilhosos, inteligentíssimos, homens de verdade como o professor Túlio. Aí a gente se encanta, aí a gente vê
e acredita que existem, sim, existe a esperança, existe a certeza, assim, de uma sociedade melhor. Basta também que nós, como mulheres, né, que nós como pais e mães, eduquemos nossos filhos para que olhem a sua companheira, a sua mulher, né, de forma igual, de respeito, não só amar, mas também respeitar e seguir junto, subir junto com sua esposa, sua companheira. Eu acho que isso é primordial e é mais do que uma obrigação nossa como pais educar os nossos filhos dessa forma. Vamos de novo aqui para as meninas aqui e os meninos que estão escrevendo. A Marisa escreveu aqui: estou vendo ao fundo a foto da Marielle e a pergunta que nunca se cala volta a me perturbar. Quem mandou matar Marielle? A Isabela estava escrevendo aqui: seremos resistência, vamos fazer justiça, nem que seja pela arte. Parabéns, doutor Túlio. Uma vez um estrangeiro comentou, a Celeste escreveu aqui, uma vez um estrangeiro comentou na minha foto perguntando se no meu país era normal mulheres usarem biquíni. Ele era do Líbano e falou que só queria conhecer minha cultura. Mandei ele se lascar. Nossa, Celeste! Amei. Amei, amei, eu achei assim, digo, muito poética a sua frase. Mandei ele se lascar, eu acho fantástico. Gente, eu vou fazer uma camisa. Vá se lascar, sabe? Eu acho assim fantástico. Túlio, vamos nessa. Exato. A Isabela estava dizendo assim: Marisa, eu quero saber também. Aí, Gustavo. Oi, Gustavo! Ser mulher é jogar o jogo da vida no nível hard. Exatamente isso, Gustavo. Você falou aí, perfeito. O Tim Balzart escreveu aqui: sofremos assédio e muitas vezes nos calamos. Exatamente. Essa é a gente tem um medo do que as pessoas vão dizer, do julgamento. Se dane o julgamento. Se foda o julgamento, né? A gente tem que reagir. Independente do mal que esteja acontecendo, eu acho que a reação é sempre o melhor remédio. Se você fica em silêncio, né, essa pessoa pode fazer uma outra coisa com outra pessoa também, né? Ela não vai parar enquanto ela não for punida. Gente, peraí que a Isabela está fazendo aqui uma denúncia aqui. Ela recebeu uma mensagem essa semana que era assim: se ajoelhe para mim, vou estuprar você e te fazer ser minha cachorrinha. Eu morro de medo o tempo todo. Ainda mais porque escrevo também. Meu amor, denuncie. Não fique calada, não. Denuncie esse vagabundo. Aí a Fabiana, amor, como eu já falei, repito, não te conheço e já te amo. Ele não é homem, não são homens feministas, são homens pró-feministas. Fazem a gente realmente acreditar que é possível viver em harmonia. Pois é, as meninas falando aqui da Marielle e a gente continua nessa pergunta, né? Amanhã completam 3 anos em que nós perdemos a querida Marielle e a pergunta que não quer calar: quando é que vão realmente colocar os culpados atrás das grades, eles começarem finalmente a pagar pelo crime que cometeram contra a Marielle, a vereadora Marielle e a Anderson. Aí está aqui o Pit Dog do Global. Deixa eu só ler isso aqui e você fala. Salve, salve, meu bom. Temos que repensar nossas atitudes todos os dias para não silenciar nossas mulheres. Todos os dias morrem Marielles em nosso país. Exatamente. Jubal é um amigo meu aí. Foi lá no pit dog dele que eu encontrei a Fabiana a primeira vez. Ai, Cupito. Começou tudo com o Jubal. Oi, Jubal, que bom, viu? Graças a você, meu bem. Ó, quando ele ficar milionário, entendeu? Tiver os best-sellers espalhados por todo mundo, você peça a ele pelo menos uma casa de praia, porque de uma forma ou de outra você foi o culpado dele ter conhecido a Fabiana ter ficado nervosa um dia, mandado ele escrever. E aí, olha o que aconteceu. A gente hoje está aqui se deliciando com esses contos maravilhosos dele, não é isso? Agora, vamos aqui, vamos amenizar um pouquinho as coisas aqui. Agora eu fiquei em dúvida aqui se eu leio do Quiabo. O Quiabo é ótimo. O Quiabo. Você é muito inteligente, velho. Você é muito inteligente. Antes de você ler o do Quiabo, eu posso te mostrar uma coisa? Tudo que você estava falando. Pelo amor de Deus, não me venha com outro livro para eu ficar mais apaixonada ainda, né? Que aí eu vou, pelo amor de Deus, porque eu estou do outro lado do planeta. Vai lá. Você estava falando sobre... A gente estava falando sobre essa coisa do homem, né? Tá sempre tentando reduzir a mulher.
da forma como eu vejo, está muito relacionada ao medo, sabe? Medo de perder uma posição, medo de aceitar que, né, que nós somos iguais e nós temos que ter os mesmos direitos, né? As mulheres têm que ter os mesmos direitos que nós temos, a mesma liberdade que a gente tem para andar por aí. E eu escrevi um conto também que fala alguma coisa nesse sentido. Aí eu vou te mostrar só a imagem, porque a imagem ela faz uma... às vezes eu gosto de bater um pouco mais doído assim, nas críticas, sabe? A imagem ela diz bastante sobre como eu vejo esse tipo de homem. Eu não sei se dá para você ver. Dá sim, aí. Dá sim. Quem é responsável por essas gravuras? A Fabiana. Peraí. Cadê a Fabiana? Tá por aí por perto? Tá. Fabiana, aparece aí, vá. Agora, minha filha, apareça aí agora, vá. Fique se escondendo, não, que senão a tia Miriam vai ficar chateada. Se mostre, minha filha. Bote da... Oi, gente, como ela é eu não linda, estou preparada para aparecer. Oh, meu amor, você é linda até melado de lama. Oxe, Obrigada. gente, como é linda! Meu amor, em primeiro lugar, obrigada por você ter dado a Eu que bronca agradeço. dele, botar dele para escrever. Muito obrigada pela parte que nos toca. Né? As suas gravuras são maravilhosas. Parabéns. Eu agradeço. Na verdade, assim, eu tenho aprendido a desenhar, tenho aprendido a escrever, sabe? Porque a cabeça dele funciona muito visualmente. E aí ele cismou que queria um livro ilustrado. E me pediu para fazer. Eu não sei. Não, você sabe. E aí eu fui fazendo. Os últimos, eu os desenhos que o primeiro, mas... Todos são ótimos. Todos são. O da dentadura é fantástico. Da dentadura nunca mais é simplesmente fantástico, original. O funcionário do mês, fortíssima imagem. Mas as ideias são dele, tá? Sim, meu amor. Tipo assim, eu falo pra ela como eu imagino, joga a bomba na mão dela e deixa ela... Mas mulher é isso aí, velho. Mulher dá conta do recado, meu anjo. Entendeu? A nossa parceria funciona muito bem, sabe? Graças a Deus, que Deus continue te fortalecendo a vocês, essa união linda, cubra vocês de muitas bênçãos, que vocês continuem trabalhando, realizando esses trabalhos maravilhosos, nos enriquecendo, não só com as leituras, mas graficamente falando, também com essas imagens fantásticas e riquíssimas, de um casal jovem e lindo. Não, eu apaixonei vocês. Gente do céu. Eu que tenho que agradecer. E a nossa casa está aberta, viu? Oh, meu amor. Comentando lá que você disse atrás, está aberto. Aberto todo dia também. Que coisa maravilhosa. Gente do céu. Pois é, aqui, vamos valorizar, gente, porque o que vocês estão vendo aí é a união realmente do amor com companheirismo, com respeito, é a essência real de um casamento, né? Do companheirismo, de vocês crescerem juntos. Então, se todos os casais continuarem nesse ritmo que a Fabiana e o Túlio têm, lógico que tem as rasgações, os quebra-pratos, o jogar de talheres para o alto, porque isso é normal em todo relacionamento, né? Não é 100% flores, nem tanto pouco 100% gravuras e contos, né? A realidade também existe, porque a vida a dois não é fácil, ainda mais uma questão de uma pandemia, de se viver, de estar ali 24 horas, de tentar se reinventar todos os dias para poder respirar o ar juntos, né? Mas você acredita que a gente nem se importa? Essa é a melhor parte. Gente do céu. Escrevam um livro a 4 mãos, vocês dois, falem um pouco façam um conto, Túlio e Fabiana. Eu acho que isso aí vai render um livro para lá de bom. Túlio, você já tem aí, começa a mexer ali, a cabeça, ele já está ali, o olhinho dele já está assim, eu acho que eu não quero atrapalhar o andamento da live, mas só para dizer, a gente casou muito rápido, justamente porque igual, nós somos muito parecidos. E essa forma de enxergar o mundo, sabe, de enxergar o que acontece, o nosso posicionamento diante das coisas, foi uma das
tinha em comum. E é muito forte, né? A gente compartilha isso diariamente, é o melhor. E a pandemia, nesse sentido, foi maravilhosa. Porque a gente tá o tempo todo junto, o dia inteiro junto, a gente Produz, né? produzindo, né? Maravilha. Um Meu beijo, amor, viu? obrigada. Beijo a Deus te todos. abençoe. Você é linda. Obrigada. Às vezes eu até fico atrás dela aqui, né, em casa. Amor, saudade, amor, amor. Gente do céu. Eu acho digno, continue. Então, vocês veem a riqueza que são as lives aqui no Esquerda Comprou da Esquerda. E desculpa, tá, Érica? Mas essa parte aqui da literatura é minha, tá? Desculpa aí, tá? As suas são lindas, as minhas lives também são show de bola. Então, assim, falou aqui, a Vanessa está falando aqui de denunciar sempre, mas é preciso uma rede protetiva, porque denunciar não é uma atitude fácil. Envolve muitos fatores. Sim. E principalmente coragem. Pois é, gente, já 1 hora passou assim super rápido, mas eu queria que você falasse mais um pouquinho, Túlia. A gente vamos roubar mais uns 10, 15 minutinhos aqui, porque quando a live é boa, passa super rápido, né? Mas a gente ainda vai voltar a se ver, a gente ainda vai conversar muito. Eu tenho certeza que você ainda tem muita coisa para contar, mesmo que a gente não se veja por aqui pela Esquerda, mas eu vou te ver em tantas outras lives, em tantos outros projetos. Continue por aqui. Você sabe que você tem todo o apoio de toda a equipe do Esquerda Compra da Esquerda, a você, escritor, escritora, que está nos assistindo agora, né? Que está vendo, se divertindo aqui com a gente, se emocionando com esses contos maravilhosos do Túlio. Venha com a gente, se junte. Daqui a pouco a gente combina também uma outra live com um de vocês aí. E você sabe que a situação é assim. Ninguém solta a mão de ninguém. Então, Túlio, para a gente encerrar com chave de ouro, eu queria que você lesse esse conto e que você fala da questão do aborto, fala aí, conta aí para a gente esse conto. Leio sim. Por favor. Inclusive, esse conto, ele nasceu depois de um debate em sala de aula com os alunos. Eu vi a necessidade assim, de produzir alguma coisa que pudesse transmitir toda a ideia, né? Que eu precisaria de umas 3 aulas e uma única leitura. O título é Sentenciada a Viver. Todos eles têm uma epígrafe. A epígrafe desse é A Triste História de um Aborto Social. Explica às pessoas o que é epígrafe, por favor, professor. Então, ela traz uma breve ideia do texto que você vai ver a seguir. É um resumo do texto que você vai ler ou do livro que você vai ler. Depende muito da colocação. É porque é aquela coisa, tem gente assim que faz assim, peraí que eu não estou com o dicionário aqui na mão agora, peraí, o que é isso? Perdi, pronto. Aí esquece a palavra, entendeu? Então a gente rapidamente já ajuda aqui, porque os professores também assim. Vai lá, meu amor. E no caso um dos focos dele é o aborto social, né? É a crítica, porque existem os defensores da vida que só defendem a vida até nascer. Depois que nasceu, aquele ser humano ali que se foda com a trajetória dele. Então esse conto ele fala sobre isso. Não vale nada. Transou porque quis. É uma vida e merece viver. Essas foram as frases que acompanharam toda a gestação de Marcos. Sua mãe, Maria de Fátima, descobriu que estava grávida muito jovem e não tinha condições de ter a criança. O rapaz que a engravidou, quando soube da notícia, desapareceu para nunca mais voltar. Ação típica de pouquíssimos homens. Fátima, pelo que Marcos soube, pensou em fazer um aborto, pois sabia que não teria condições de dar uma vida digna para aquela criança. Mas aqueles eram outros tempos. Não era essa nossa sociedade moderna de 2020. E por pensar em interromper a gestação, ela sofreu todo tipo de agressões, de palavras à violência física. As pessoas nem se deram ao trabalho de entender que ela queria abortar, não por ser uma pessoa ruim, mas porque tinha certeza de que não conseguiria criar a criança com o mínimo de dignidade humana, já que ela mesma não teve muita dignidade nesses seus 15 anos de vida. Usuários de drogas,
Seus pais a abandonaram aos 2 anos com seus avós. Aos 8 anos, foi abusada por um tio. E aos 14 anos, de uma vida cheia de traumas e abandono, viu-se obrigada a morar sozinha, quando seus avós morreram e seus tios venderam a casa onde ela morava. Maria de Fátima, grávida, trabalhava como diarista em casas da Zona Sul. Todavia, ganhava o suficiente apenas para sobreviver e pagar o aluguel do quarto com banheiro onde vivia. O apoio que essa criança, com cicatrizes de adulto, tentou conseguir com aqueles com quem ela ainda possuía algum tipo de laço, foi em vão. Foi humilhada por conhecidos e parentes quando cogitou o aborto, para que a criança não sofresse com essa tragédia chamada vida, que ela foi sentenciada a viver por aqueles que negligenciaram desde o nascimento. Em uma dessas ocasiões em que buscou desesperado o apoio de uma tia para realizar o procedimento em um local seguro, ela só conseguiu desaforos e um tapa na cara, seguidos de uma condenação ao inferno caso ela realizasse tal ato proibido por Deus e por essa sociedade piedosamente cristã. Perdida e sem coragem para tomar essa decisão, após tantos ataques carregados de ódio para que ela não fizesse o aborto, ela manteve a gravidez, durante a qual, em várias ocasiões, passou fome e continuou trabalhando como diarista até o dia em que a bolsa se rompeu. E talvez pela má alimentação durante os 9 meses, ela não sobreviveu ao nascimento de seu filho. Após passar toda a infância e adolescência em orfanatos por nunca ter sido adotado, esse bebê, batizado como Marcos, aos 18 anos se viu obrigado a ir embora do orfanato, e assim como sua mãe, também só conheceu o lado miserável da vida. Viu-se nas ruas, sem ter onde morar ou o que comer, e começou a roubar. Seu destino estava traçado. Era só uma questão de tempo até que a sociedade que o condenou a essa vida também o sentenciasse à morte. Marcos foi linchado até a morte por um grupo de moradores que o viram roubando um pacote de bolachas em um mercadinho. Nas redes sociais, milhares aplaudiram seu fim, sem nem mesmo saber o seu nome. Ele nunca teve chance. Nunca nasceu de verdade. Sua mãe não abortou um feto sem consciência porque não deixaram, mas a sociedade abortou Marcos, um ser humano que sofria, sentia fome, frio e nunca conheceu a felicidade. E essa é a arte do conto. Seria, né, esse braço do juiz, né, que é a sociedade, sentenciando ele a ter uma vida, né, mesmo que uma vida miserável. E é uma crítica, a gente tem, inclusive eu já trabalhei em escola em que esses defensores da vida foram lá, e é engraçado que na ocasião eram só homens falando sobre, né, por que deveriam proibir o aborto. Sendo que a gente não tem útero, né? Por que a gente está tomando a linha de frente da discussão sobre isso? Não é uma discussão que cabe a nós, é uma discussão que cabe às mulheres. Mas a grande hipocrisia desses defensores da vida é essa questão de defender a vida só até nascer, né? A partir dali que se foda. Se não tem condições, se não vai ter uma boa educação, se não vai ter uma casa num ambiente saudável para viver, se não vai ter, sabe, estrutura, nada, não é problema deles. E os mesmos defensores da vida são os que depois, quando aquela pessoa, né, que geralmente acontece, inclusive eu já perdi muita gente que cresceu comigo, assim, no mesmo bairro que eu, pro crime, e quando essas pessoas sem oportunidade entram pro mundo do crime, são as primeiras a decretar a pena de morte dessas pessoas, né? Nas redes sociais a gente vê muito isso. De um lado, a mesma pessoa que defende, não pode abortar, tem que nascer, quando vê o indivíduo que não teve oportunidade nenhuma na vida entrando pro mundo do crime, é a primeira a falar, tem que matar, né? Pois é. Menino, você me lascou hoje, viu, menino? Putz, grelos. Me quebrou em banda você. Ai, peraí, deixa eu beber um gole d'água. Deixa eu falar que o pessoal tá falando, a Isabela tá assim, deixa eu voltar, que esse pessoal, vocês são muito rápidos para mim, eu sou uma senhora de idade. Por favor, vamos devagar aí com a dor, porque o santo aqui é de barro. Vamos ver aqui, peraí. O autor denuncia, a Érica está falando aqui, o autor denuncia a luta contra o machismo, muito legal ter compás desse lado da luta.
A Vanessa, aí a necessidade da rede, Creus, a realidade. Você sabe contar história, realmente, Érica, ele é fantástico. Rede maravilhosa, está falando aqui o Petit, Obrigado. que eu cuido, ou não, Pet, que eu cuido, já estou eu, que eu sou uma pessoa fina, tá? Já estava lendo já em francês. Ela está falando assim, é também Tô francês, vendo aí. Pet também é francês. Alô? Então, Pet que eu cuido, está falando assim, rede maravilhosa. Aí a Érica falou, piedosamente cristã, eu diria impiedosamente cristã. Aí a Vanessa fala, nunca nasceu. Essa Rapaz, essa parte frase foi é uma forte. ironia. É, sim, sim, com certeza. Os seus textos são uma ironia, do início ao fim. A Vanessa escreveu aqui, nunca nasceu de verdade. Essa frase realmente é muito forte. Muito, Muito. muito forte. Quantas pessoas nascem de verdade, né? E para ter uma vida digna, né? Isso. Aquilo que a gente entende por dignidade humana. Não conheceu a felicidade, mas também não conheceu a dor. Cuidam dos fetos, mas quando viram bebês, quem tem que cuidar é a mãe. Pois é, Érica. Aí a Isabela falou daquela discussão da roupa muçulmana na Europa, só os homens. Aí a Marisa vem, a sociedade é responsável direto ou indiretamente pela vida de cada cidadão, mas não reconhece essa responsabilidade, infelizmente. Aí a Vanessa, não só pelo outro, mas a mulher carrega a responsabilidade por tudo. Depende, se tiver a sorte de encontrar um Túlio ou um Carmelo, como eu tenho a sorte, também, sabe, eu e a Fabiana, a gente teve essa sorte, então a gente tudo é compartilhado, até realmente a educação dos filhos, né? Para vocês terem uma ideia, fazer um pouquinho de propaganda do meu marido, que a gente pôde mais. Agora na pandemia, ele tem uma rede de salões de beleza aqui. Meu marido é cabeleireiro. Desculpa, tá, gente? Nossa. Show de bola, né? Eu, assim, casei com a pessoa certa, né? Economizo no cabeleireiro. E ainda ele tem que me ouvir no salão e me ouvir aqui. Tadinho. E aí, quando eu vou como cliente, lógico. E aí, nessa pandemia, aqui, a gente com o lockdown aqui na Alemanha, para quem não sabe, mas, deixa eu me apresentar de novo, sou Miriam Carlos, diretamente aqui da Alemanha, apresentando aqui esse programa aqui no Esquerda Compra da Esquerda. Então, como ele ficou em casa e eu estava trabalhando, né? Esses quase 3 meses ele aqui em casa, então quem estava fazendo todas as coisas dentro de casa era ele e as crianças, assim, cuidando das roupas. Quando eu chegava, a janta já estava pronta, a casa toda limpa, as crianças banho tomado, né? Tudo muito, quer dizer, sistemado, não tanto, porque muita coisa minha desaparecia, eu tinha que ficar girando, rodando, você botou aonde aquele pote de açúcar que estava aqui? Ah, tá ali. Eu falei assim, mas aqui não é para botar isso aqui é a partir das toalhas de banho, não é para colocar comida. Coisa nesse sentido assim, entendeu? Então, mais Entendi. ou menos isso. Então, o companheirismo é isso, é de vocês trabalharem juntos. Então, sim, tem essa questão de que dizem, ainda existe, tem essa cultura de que a mulher é responsável por tudo, do marido chegar em casa, lavar as mãos, sentar à mesa, e a mulher que tem que trazer o prato da comida quente, em vez dele vir junto, de esquentar a comida junto com ela, e dizer, não, amor, deixa que quem faz a janta hoje sou eu, tô cansado pra caramba, mas faço eu, sabe? Ou então dividir as tarefas, durante a semana cozinha você, amor, que eu chego tão cansado, mas final de semana sou eu, final de semana você não toca na cozinha, sabe? A gente faz muito disso aqui em casa. Então, eu acho que isso também depende muito, não só da questão da criação, de como é criado o seu futuro companheiro, né? E também, nossa, da gente saber conversar com o companheiro, dizer assim, bom, amor, ajuda, vem, sabe? E da compreensão do seu companheiro também para com você. Então, quando o homem já vem com a cabeça um pouco preparada da criação que ele teve, machista, né? E quando ele se casa, é essencial que a gente tenha diálogo desde sempre. Se você encontra um companheiro que ele não te ouve, né? Que ele já começa a reclamar com você de assim, não, acho que essa roupa tá muito... Eu não vou sair com você desse jeito, não. Tá? Uma coisa é ele dizer, amor, não ficou muito legal essa roupa, não. Sabe? Sei lá, que estranha. Uma coisa é ele fazer uma crítica assim, olha, não tá muito bonito isso, não. Outra coisa é ele dizer que você não vai sair com aquela roupa porque você tá muito sexy. Reclamar porque você tá de mini saia. Ou que seu biquíni é um pouco mais, né? Mas quando vê uma mulher
usando, ele não fala nada. Muito pelo contrário, ele olha, dentro da cabecinha tá. Então, se o seu companheiro ele te julga em vez de te ajudar, tem alguma coisa errada aí. Eu tô rindo aqui porque eu tô aqui pensando que sou eu que dou biquíni fio dental pra Fabiana de presente. Gente, meu marido também tá fazendo besteira com ele, não. Ele acha o máximo. Gente, eu não uso, entendeu? Eu não uso porque me incomoda. Sinceramente, gente, me Antes da incomoda. pandemia que a gente podia sair, era eu falar, não, amor, aquela roupa ali, aquele vestido mais curto ali, você vai ficar mais bonito nele. A Wanda está dizendo aqui que ela também tem um grande companheiro. Pois é, vivemos um machismo estrutural complicado. Essa é a questão, né, Vanessa? A Erika está falando aqui, um companheiro feminista, pró-feminista, gente. Sonho de toda mulher. Pois é. Gente, agora eu vou te falar uma coisa para vocês íntima. Fabiana, não sei como é que você consegue usar, mas a mim me dá um pouquinho de incomoda, assim, um pouquinho, sabe? Assim, eu não sei, eu sou muito adepta desses biquínis, assim, fio dental, não, assim, tá? Não dê risada, não, porque se fosse você, tá bom? Que estivesse usando fio dental, você estava me entendendo agora. Mas assim, quando terminar a live, pega o biquíni fio dental da Fabiana e usa, depois você me escreve. Miriam, você tinha razão, realmente dá um pouco de incômodo. Vá por mim. Postar uma foto no Instagram pra ver o que o pessoal fala. Aí vai ser problema. Aí dona Fabiana vai ter problema, porque aí o pessoal se apaixona. Agora, olha só, agora eu vou, para a gente encerrar essa live, pois é, a gente já está já quase encerrando já. Então, quero só adiantar assim, que foi uma delícia fazer essa live contigo, conhecer essa mulher linda que você convive, que você divide a sua vida, né? Linda, tem um sorriso maravilhoso. Eu tenho certeza que a gente ainda vai ouvir muito falar de vocês, porque esse livro, na realidade, ele é a quatro mãos, né? Com as lindas gravuras que a Fabiana realiza e a fantástica forma de escrever que você tem, a sacada maravilhosa. Eu acho fantástico mesmo o modo como você escreve e você, assim, uma daquelas que vão comer os seus livros, literalmente, e fazer a propaganda, porque é essencial que as pessoas te leiam, que as pessoas conheçam o seu trabalho e te conheçam, fora daí desse núcleo do Goiás. Fora também desse núcleo do Brasil, porque você tem que... Não, esse aqui, menino, é realmente fantástico. Então, para a gente encerrar com chave de ouro, esse conto aqui do Candidato das Tochas. Somos todos o caçador de monstros, disseram os monstros. E tem uma discussão muito atual, né? Recente agora. Muito, meu Deus, menino, vou ficar até descabelada aqui, ó, porque é fantástico. Gente do céu, presta atenção no movimento, vocês. Parem de escrever para vocês não me chamarem a atenção, por favor. Gente, Flávia, calma. Daqui a pouco você escreve, Flávia. Exato, eu também acho. Livros de gravuras maravilhosos. Parabéns, Fabiana e Túlio. Muito bem. Também te amo, Flávia. Vamos lá. Nos últimos meses, a campanha pela presidência da Transilvânia ficou cada vez mais acirrada. De um lado, um candidato que defendia a igualdade entre homens e monstros, e do outro lado, um candidato que já foi pego agredindo com uma criança monstro. Esse candidato não dizia publicamente que odeia monstros, mas tinha como proposta a liberação do porte de tochas, principal instrumento na caça aos monstros. A todo cidadão de bem. Como sempre dizia durante os seus discursos. O Frankenstein é o líder dessa comunidade de monstros que, apesar de serem considerados assustadores por toda a Transilvânia, são uma minoria populacional e quase não possuem direitos como cidadãos. Sou de votar, pois político nenhum deixa passar um voto sequer, mesmo que seja de monstros. Ele teria de ter cautela para escolher o candidato, pois ele é um exemplo para todos os outros, de vampiros a lobisomens, e o seu apoio a um desses candidatos levaria os outros a apoiarem também. Infelizmente,
Quando criança, o pequeno Frank via aquelas milhares de tochas vindas em direção ao reduto onde os monstros viviam, e ele ficava maravilhado com toda aquela iluminação. E essa pobre criança cresceu fascinada por esse instrumento que por gerações foi o machado do carrasco contra a sua gente. Não deu outra. Frankenstein declarou o seu apoio ao candidato das tochas. Aquele que fazia o símbolo das tochas na campanha. E graças a essa infeliz decisão do Frank, os outros monstros também declararam mesmo. A eleição foi apertada, mas o voto dos monstros foi decisivo e por isso o candidato das tochas é o novo presidente da Transilvânia. Ah, pobres monstros. Não sabem o tamanho do erro que cometeram ao se recusarem a entender que as tochas jamais seriam usadas para beneficiá-los, somente para eliminá-los. Se tivessem prestado um pouco mais de atenção nas aulas de história do professor Vlad ou do professor Túlio, o vampiro, eles não teriam dado o seu apoio a um candidato que desejava impossibilitar a vida de um monstro na Transilvânia. Esse professor, com toda a sua sabedoria milenar, tentou ensinar os monstros sobre o perigo de mais tochas na sociedade. Mas, infelizmente, todos debochavam. Certa vez, Numi, a múmia, disse: meu pai só foi queimado por uma tocha porque não tinha uma tocha para se defender. Alguns gritavam durante as tentativas de Vlad em alertá-los para o perigo desse candidato, coisas como: candidato das tochas, tá ok? Quem não deve, não teme. Os esquerdomonstros querem difamar o nosso candidato. Outros colavam em seus meios de transporte, de carruagens a caixões, frases do tipo: somos todos caçadores de monstros. Ou, eu quero uma tocha para me defender. Não demorou muito para que as opiniões começassem a mudar após as eleições. Mas já era tarde. O mal já estava feito. Pobres almas, não ouviram seu professor de história. E agora se encontram governados por um presidente que só entende de tochas e pouco se importa com a situação dos monstros. Felizmente, após 2 anos de governo do candidato das tochas, não há mais reclamações de monstros sobre a discriminação e a desigualdade. Não há mais monstros na Transilvânia. Aí eu tenho que mostrar porque é fantástico essa gravura. Show de bola. Presta atenção no que essa menina fez. Impressionante. Fantástico, 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 fantástico. Então, meu querido Túlio, pois é, leitura, Enigma, fantástico esses contos, essas gravuras. Meu querido, muito, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de participar. Mais uma vez, Érica, Caminha, muito obrigada por esse presente, né? Eu agradeço sempre a Érica por esse presente, por esse espaço de estar aqui compartilhando com vocês essas lives fantásticas sobre a literatura, trazendo literatura e cultura para vocês, com figuras maravilhosas, como o grande e maravilhoso professor Túlio Augusto Lobo. Muito Eu que obrigada. agradeço. Foi um prazer imenso, assim, sabe, te conhecer, bater esse papo aqui. Isso fez eu ganhar o dia hoje, a semana, o mês. Eu fico muito triste, assim, porque esse conto, né, veio ali naquela onda de 2018, e muito triste de ter meio que acertado um pouco nessa coisa do não há mais monstros na Transilvânia, né? A gente tem aí quase 300 mil pessoas mortas por causa não sei se pode nem chamar isso de gestão, né, do crime, né, desse presidente que a gente tem aí atualmente.
Mas vamos ter esperança, né? Acho que a gente, a médio prazo, sei lá, consiga mudar esse cenário. Mas eu agradeço muito o espaço. E eu quero pedir, assim, para quem estiver vendo esse vídeo agora e se caso o vídeo fique salvo e for ver depois, Vai ficar, lógico. apoie a literatura nacional, não só a literatura clássica, mas tem muita coisa, tem boa sendo escrita agora, tem a Isabelle aí, que também é escritora, que participou da live aí com a gente, tem uma galera muito boa escrevendo coisas sobre que a gente está vivendo aí, coisa que pode ajudar a conscientizar, que pode, sabe, contribuir socialmente. E eu acho que a literatura, ler, né, no geral, é importante se a gente quer construir uma sociedade mais humana, né? Para construir essa sociedade mais humana, a população ela tem que estar mais esclarecida. E sem leitura, a gente não consegue isso. A gente não consegue. Então, eu acho que a gente tem que colocar a pauta da leitura num país como o Brasil, que a gente tem tantos problemas sociais, a pauta da leitura ela é essencial assim, para a gente poder esclarecer a população, para poder, sabe, ampliar o diálogo, o debate de tudo aquilo que a gente precisa mudar. Eu faço minhas as suas palavras, te digo que você me emocionou muito, em todos os sentidos, não só da questão dos seus contos, mas da sua história de vida, de ver o quanto você transborda emoção e verdade, traz e compartilha conosco toda essa vivência você é um menino novo, tem muito ainda pela frente, mas compartilha com a gente a sua visão da realidade, né? Por mais dura, por mais doída que ela seja, mas você consegue, através de muito bom humor, de uma acidez humorística fantástica, nos traz a realidade com uma literatura muito fácil de se absorver, de compreender, de interpretar, porque o que falta muito atualmente nos jovens, principalmente na juventude, é uma boa interpretação de textos. Né? Às vezes eu sempre falo que às vezes a comunicação ela às vezes toma certos caminhos que levam a gente a tomar atitudes ou a interpretar de modo errôneo uma simples palavra como compartilhar, respeitar, aceitar, Exato. compreender, né? Viver. Então, aprendam. Vocês que são alunos do professor Túlio, vocês têm um tesouro na mão de vocês, respeitem, valorizem os professores que estão na classe de aula de vocês, ouçam seus professores, compartilhem com seus professores as suas histórias, né, que é importante você estar ali dentro. A escola, assim, é um universo em que você não está ali só para aprender a matemática, a história, o português, a química, mas aprender a vida. Né? Então, aproveitem bastante essa época de escola, de vocês conhecerem professores maravilhosos, que eu tenho certeza que seus alunos são apaixonados por você, assim como todos nós que estamos aqui apaixonados por você, pelo seu trabalho, e eu tenho certeza que a gente ainda vai voltar a se ver, sim. E eu quero deixar bem claro aqui para vocês, todo mundo sabe, né? Quem já me vê aqui, já me viu aqui na live do carnaval, essas coisas todas, sabem que eu sou uma esquerdista doente, vocês estão vendo aqui, mas deixar bem claro para vocês o seguinte, que essa liberdade, né, essa comprovação da inocência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ela não só fortalece, não só nos trouxe essa esperança, nos fortaleceu para ter um up, né, na gente, sim, como fortalece toda a esquerda. PCdoB, PSOL, a esquerda voltou a brilhar com a vinda de Lula. Nos fortalecemos. Quase
quase até deu um pouquinho de educação pro outro lá, né? Chegou até a usar máscara ao vivo. Esse é o efeito Lula. Só de medo. É o efeito Lula. Entendeu? Simplesmente o cara foi lá, chegou com a máscarazinha dele e fez: olha, vocês todos aqui fizeram testes, eu até conversei com o doutor, se eu posso tirar a máscara, então eu vou tirar a máscara aqui, respeitando o distanciamento social, vocês estão vendo aqui e tal. Quer dizer, mostrando a responsabilidade e mostrando o que é ser um estadista, um verdadeiro líder. Exato. Então, é impossível a gente não festejar, não digo festejar, mas de começar a respirar aliviados, no sentido de que há uma esperança assim da gente mudar esse quadro que está aí. Infelizmente, as mais de 270 mil mortes oficiais de vítimas do Covid não nos permite festas, não nos permite carnavais, né, que deveriam acontecer agora com essa questão da prova, da comprovação da inocência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas nos permite, sim, sonhar com a possibilidade de voltar a sorrir, com a possibilidade de voltar a ter a nossa democracia se valendo e voltar a acreditar na justiça brasileira, porque eu, como tantos outros vocês aí, tenho certeza que estavam já desacreditados de toda essa situação que estava acontecendo, principalmente com a justiça brasileira, que estava se mostrando sempre muito parcial com a situação que estava acontecendo. Então, eu deixo vocês aqui, agradecendo mais uma vez ao Túlio por essa belíssima live, emocionadíssima, fantástica. Aqui a gente já está indo para 1h30 da manhã, né? Para vocês que não estão sabendo, eu estou aqui diretamente da Alemanha, fazendo essa live com vocês, mas com o coração cheio de alegria e agradecimento. E mais uma vez, o meu lindão, o meu ex voltou! Então, para a gente... Eu que te agradeço, viu? Não, eu que agradeço. Obrigadão mesmo, assim. Muito obrigado mesmo pelo espaço, pela oportunidade. Sabe, foi um prazer imenso te conhecer. Sem medo de ser feliz, ó. Lula lá. Grande beijo para todos vocês. E a gente se vê sábado que vem com mais um grande autor ou autora aqui no Esquerda Compra da Esquerda. Túlio, já te amo, tá? Beijo a todos vocês. Maliere, presente.